Olá, eu sou a Manu do Simples Chique e nesse vídeo eu vou te ensinar como escolher e combinar o rodapé nos seus ambientes. Muita gente me pergunta se é obrigado a usar rodapé. O rodapé tem duas funções importantes. A primeira é a de proteção. Essa área inferior da parede é a mais suscetível a manchas, sujeiras e principalmente impactos. Ele protege a parede contra tudo isso. A segunda função é a estética. Ele funciona como um acabamento na junção da parede com o piso, deixando essa parte mais bonita e visualmente mais rica do que se não tivesse nada. Além disso, muitas vezes essa junção da parede com o piso pode apresentar pequenos defeitinhos, vincos ou vãos. O rodapé esconde todas essas imperfeições. Para saber como combinar o rodapé, é importante saber antes qual tipo de rodapé usar nos seus ambientes. Existem os rodapés lisos e os com friso. O liso, como o nome já diz, é um modelo uniforme, uma placa completamente lisa. Os que têm friso apresentam um leve rebaixo na sua superfície. Isso destaca o desenho do rodapé e dá um ar mais elegante aos ambientes. Agora, independente do rodapé ser liso ou frisado, a posição dele também tem algumas características que influenciam diretamente na decoração. Talvez você só conheça o rodapé comum, aquele que é colocado para fora da parede. Conheço muita dona de casa que detesta esse tipo de instalação porque a parte de cima dele sempre acumula pó, isso é normal. Mas existem outras maneiras de instalar o rodapé também. É possível fazer o rodapé embutido na parede. Nesse caso, você precisa antes saber direitinho qual altura vai ter o rodapé escolhido para deixar o espaço para ele na parede quando for fazer o reboco. Aí ele fica todo nivelado com a parede e não acumula poeira. E existe ainda uma outra maneira. Essa é mais complicadinha de fazer e de todas é a mais cara. É o rodapé com bunha. É um tipo de acabamento que deixa a parte inferior da parede para dentro. E isso cria um efeito muito bonito de leveza, porque vai dar a impressão de que a parede está flutuando. Essa reentrância se faz com uma cantoneira metálica na parede e ela fica assim para dentro mesmo. Fica bem bonito o efeito. Tudo isso vai influenciar na decoração do seu espaço. E além da aparência e da instalação que ele vai ter, outro fator importante é a altura dele. Muita gente sempre me pergunta qual é a altura ideal do rodapé. Isso vai depender muito do ambiente como um todo. Os mais comuns são os de 7 e os de 10 centímetros. E aqui vai uma regrinha para você levar para a vida toda. Se o seu pé direito, que é a altura do piso até o teto do seu ambiente, for menor que 2,70, então seu pé direito é pequeno. E nesses casos, é melhor usar um rodapé baixo, ou seja, de 7 ou 10 centímetros. Agora, se o seu pé direito for grande, aí você pode usar modelos mais altos, de 15, 20 e até 30 centímetros. Você pode me perguntar, mas por que isso? Simples, é que o rodapé cria uma moldura no seu ambiente. Ele destaca o contorno da área de piso. Se seu rodapé for alto, ele vai dar a impressão de que o ambiente é mais achatado, então só fica atenta a isso. E olha, se você quiser receber dicas de decoração como essas, faça parte do nosso canal no Telegram. Lá eu compartilho conteúdo sobre decoração e eu consigo me comunicar com você de uma maneira muito mais ágil. Assim, você sempre vai saber quando tiver um vídeo novo aqui no YouTube. O link para entrar no meu canal no Telegram está aqui na descrição. Outro ponto que você precisa ter bem claro quando for escolher o seu rodapé é quanto ao material dele. Vou te dar algumas opções e comentar sobre as vantagens de cada um. Se você tem piso frio, o mais comum é fazer o rodapé com o mesmo material do piso. Então, se for cerâmico ou porcelanato, o rodapé pode ser feito com o próprio material cortado do piso. Para garantir harmonia no ambiente, a junção das placas do rodapé precisa coincidir com as do desenho do piso. A exceção aqui é quando o piso for assentado na diagonal, o que eu recomendo fortemente que você nunca faça, porque nessa disposição você desperdiça muito material por causa dos recortes. Mas se o seu piso já estiver assim e você quiser colocar um rodapé do mesmo material, você pode colocar sem seguir as junções do piso. Rodapés de cerâmica ou porcelanato são super resistentes a impactos e também à umidade. Pode colocar na casa toda, inclusive em áreas molhadas, que são os banheiros, a cozinha e a área de serviço. Mas além dos rodapés de cerâmica e porcelanato, temos também os rodapés de madeira e os de MDF.
Obviamente, os de madeira são mais caros que os de MDF. Os dois possuem variedades de cores e formatos e ainda podem ser pintados, mas eles têm uma desvantagem com relação aos rodapés cerâmicos. Eles não são resistentes à umidade. Por isso, não coloque rodapé de madeira nem de MDF nas suas áreas molhadas. Uma alternativa mais interessante são os rodapés de PVC e os de poliestireno, que é um tipo de plástico. Assim como os de madeira, eles também podem ser pintados, se você quiser, mas possuem uma grande vantagem: eles podem ser molhados, perfeitos para colocar em banheiros e lavabos. Uma grande dúvida é como escolher o rodapé em relação ao material do piso. Muita gente tem dúvida se eles precisam ser iguais. Não, eles não precisam ser iguais e você pode misturar materiais diferentes no rodapé e no piso. Dá para usar piso frio com rodapé de madeira, piso de madeira com rodapé de PVC e por aí vai. A dúvida clássica é como combinar o rodapé. Anota aí para você nunca mais esquecer disso. Existem duas maneiras de combinar o rodapé. A primeira é a mais comum, basta combinar o rodapé com o piso. Nesse caso, se faz o rodapé com o mesmo material do piso. Isso é bastante comum em pisos frios, como cerâmicas, porcelanatos e algumas pedras. Aqui não tem muito segredo, a cor do rodapé vai ser a mesma do piso. A segunda maneira de combinar o rodapé é usando a mesma cor dos batentes das portas. Se os batentes forem brancos, por exemplo, e você não quiser usar o rodapé na cor do piso, pode optar por um rodapé branco. Esse tipo de combinação é bem mais elegante e criativa, e se a diferença de cores entre o rodapé escolhido e o piso for grande, você vai criar um contraste bonito entre eles e ressaltar ainda mais esse acabamento. Agora ficou fácil combinar rodapé, não foi? Se você quiser receber outros conteúdos exclusivos sobre decoração, entre no meu canal no Telegram clicando no link aqui na descrição. E se esse vídeo foi útil para você, mande ele para alguém que você saiba que vai se beneficiar com essas dicas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Te espero no meu próximo vídeo. Um beijo e até lá!